Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando o nosso estudo de Sentinela da semana 29 de setembro a 5 de outubro. Vamos considerar o estudo número 30, que tem o seguinte tema: podemos continuar aprendendo com os ensinos básicos da Bíblia. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos as nossas reuniões. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo da Sentinela, estudo número 30. Como já dito, mas repetindo o tema, podemos continuar aprendendo com os ensinos básicos da Bíblia. O texto base de nossa consideração será o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pretendo sempre lembrar-lhes essas coisas, embora vocês as saibam e estejam bem estabelecidos na verdade. Qual será o objetivo do estudo? Ver como os ensinos básicos que aprendemos quando começamos a estudar a Bíblia ainda podem nos ajudar hoje. Estaremos fazendo essa consideração apenas com perguntas e respostas e espero que possa auxiliá-lo em sua preparação. Então pegue aí a sua revista, o seu telefone e vamos juntos iniciar a nossa consideração. Então, fazendo a primeira pergunta do parágrafo número 1. Como os ensinos básicos da Bíblia mudaram a sua vida? Então, quando aprendemos o que vai acontecer com a terra, com os mortos e o significado do nome de Jeová, ficamos contentes e felizes de ter tido a oportunidade de conhecer esses ensinos. A segunda pergunta: como o apóstolo Pedro mostrou que até cristãos maduros podem se beneficiar dos ensinos básicos da Bíblia? Bem, quando ele escreveu a segunda carta, ele escreveu para irmãos já estabelecidos na fé. Mas, como havia algumas pessoas tentando desviá-los da fé, Pedro lembrou eles a continuarem na fé. Terceira pergunta: que ilustração nos ajuda a ver que os ensinos básicos da Bíblia são úteis até para os cristãos maduros? Então, é a ilustração do chefe de cozinha experiente e o aprendiz. O chefe de cozinha vai usar da melhor forma os ingredientes, extraindo o que eles têm de melhor. Assim também é o cristão maduro. Ele vai pegar os ensinos básicos e aplicar de uma forma que se adapte na necessidade dele hoje. A quarta pergunta ela é pessoal. Então, como os irmãos já sabem, eu não respondo perguntas pessoais. A quinta pergunta: que verdade da Bíblia nos ajuda a ser humildes? É saber que Jeová é o Criador de todas as coisas, pois quando sabemos disso, não ficamos questionando a Deus, assim como Jó fez. Pelo contrário, iremos aceitar o modo de Jeová agir, lembrando que ele é o oleiro e nós somos o barro. A sexta pergunta: quando seria bom meditar na sabedoria e no poder do nosso Criador? Quando formos adquirindo experiência, pois nesse momento podemos achar que sabemos de tudo e deixamos de buscar a orientação de Jeová, pois quando reconhecemos a sabedoria de Jeová, vamos continuar sendo humildes. A sétima pergunta: o que Raela fez para aceitar uma nova orientação? Então Raela ela teve que se lembrar que Jeová é o Criador e que ele sabe de todas as coisas. Ela diz que foi difícil aceitar quando viu pela primeira vez um irmão de barba fazendo boletim. Por ela ser humilde, ela aceitou essa nova orientação. A pergunta 8 também é uma pergunta pessoal. Pergunta 9. Em que situações seria bom lembrarmos por que Jeová permite sofrimento? Então, quando alguém que amamos passa por um problema, injustiça ou por uma perda, pois nessas horas podemos achar que Jeová está demorando para agir. Nesses momentos, devemos meditar nos propósitos de Deus. Pergunta 10. O que ajuda Anne a lidar com a perda da mãe? Então é saber que Jeová não é o responsável pelo sofrimento. Pelo contrário, ele quer ressuscitar as pessoas que amamos. Essa verdade a ajuda a perseverar.
Pergunta 11. Por que é bom saber os motivos de Jeová permitir o sofrimento? Porque saber disso pode nos ajudar a continuar pregando, pois isso ajuda muitos a fazer mudanças na vida. Por isso que devemos aproveitar esse tempo para ajudar outros a também vir adorar a Deus. Pergunta 12. Entender que estamos vivendo nos últimos dias nos dá que confiança? Então nos dá total confiança na palavra de Deus. Pergunta 13. Pensando na ilustração de Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 15 ao 21, o que devemos nos perguntar? Então, será que os meus alvos mostram que eu tenho um senso de urgência? Que tipo de alvos eu incentivo meus filhos a ter? Eu uso meu tempo, minha energia e meus recursos principalmente para acumular tesouros para mim ou para acumular tesouros no céu? Pergunta 14. Por que é importante meditar nas evidências de que estamos nos últimos dias e como a experiência de Mick mostra isso? Porque quando meditamos que estamos nos últimos dias, pode mudar a nossa maneira de viver. Foi exatamente isso que aconteceu com Mick. Quando terminou os estudos, ela queria fazer faculdade, ser pioneira regular. Com a ajuda de alguns amigos, ela percebeu que não daria conta de fazer isso tudo. Então ela optou em fazer cursos mais rápidos e foi ser pioneira regular. Pergunta 15. Como o exemplo de Tiago mostra que não devemos desistir das pessoas? Então Tiago, ele era meio irmão de Jesus, viu ele crescer e evangelizar. Mas foi somente depois da ressurreição que ele começou a seguir a Cristo. Isso nos ensina que não podemos desistir das pessoas. Pergunta 16 também é uma pergunta pessoal. Pergunta 17. Em que situações seria bom pararmos para meditar nos ensinos básicos da Bíblia? Quando, por algum motivo, queremos seguir nossa própria opinião. Então, nesse momento, devemos ser humildes e dar atenção às orientações da organização de Jeová. Também, quando alguém passa por uma dificuldade, ou de como vamos usar nossos recursos e energias. Iremos agora fazer as 3 perguntas finais. A primeira pergunta: que lições podemos aprender com os seguintes ensinos básicos da Bíblia? Jeová é o Criador. Então podemos aprender a ser mais humildes, pois quando reconhecemos que Jeová é o Criador e sabe de todas as coisas, confiamos totalmente nele e não temos dúvida que ele sempre vai nos ajudar. A segunda pergunta: que lições podemos aprender com os seguintes ensinos? Deus não causa o sofrimento. Então, aprendemos a ser pacientes e temos o nosso coração tranquilo, pois quando aprendemos que não é Jeová que causa o sofrimento, nos dá a oportunidade de confiar totalmente nele, pois somente ele pode nos dar a oportunidade da ressurreição. A última pergunta: que lições podemos aprender com os seguintes ensinos? Estamos vivendo os últimos dias? Então aprendemos a ter senso de urgência, pois isso vai nos ajudar a não perder tempo com coisas seculares, mas dar total atenção às coisas de Deus e aproveitar o tempo que temos para ajudar outros a vir também a adorar a Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo da Sentinela apenas com perguntas e respostas e espero que possa ter auxiliado em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.